Olá a todos, estamos aí para mais uma videoaula. Hoje iremos iniciar o nosso mini curso de Linux. Foi escolhido a edição Ubuntu. Por quê? Porque a edição Ubuntu tem sido a mais usada atualmente. Você pode estar usando o Ubuntu não só no seu desktop, no seu notebook, no seu netbook, mas também empresas utilizam o Ubuntu para gerenciar rede. No nosso mini curso vamos ver um pouco da história do Linux, vamos ver um pouco de funcionalidades do Linux, vamos começar a introduzir o Linux Ubuntu, o ambiente do Ubuntu e em seguida uma série de videoaulas práticas de como está gerenciando, como está trabalhando com o Ubuntu, não só para o usuário doméstico, mas também teremos um módulo especial com algumas configurações e alguns comandos muito úteis para você que deseja integrar o seu Linux Ubuntu numa rede, ok? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso primeiro módulo. Falaremos então, sobre Linux e Linux Ubuntu e vamos começar, Antes de tudo, vamos falar sobre a história do Linux. O Linux é um sistema operacional que é distribuído gratuitamente, Por isso nós falamos que o Linux ele é open source ou free software, São expressões que você vai ouvir bastante no mundo Linux, ok? Ou seja, nós temos aí o código aberto e o software livre. O Linux foi criado em 1991 por Linus Torvalds, um finlandês que decidiu criar algo que fosse acessível a todos. Nesta época já existia o Minix. O Minix ele era um sistema operacional, porém usado em instituições, universidades e campos de pesquisa. Linus Torvalds, por sua vez, decidiu criar algo que tinha uma base no Minix, porém que fosse acessível a todos, para que todos pudessem utilizar, ok? Hoje o Linux vem sendo usado cada vez mais, não só pelas empresas, mas principalmente pelos usuários desktops. Esses usuários têm crescido o seu uso com o Linux, se tornando aí uma excelente alternativa, porque o Linux ele é distribuído gratuitamente. Essa, sem sombra de dúvida, é a grande vantagem de quem usa Linux. Você pode ter um sistema operacional sem custo, você pode tanto estar baixando quanto estar pedindo o seu CD diretamente, que vai ser enviado pelo correio sem custo algum para você, ok? Vamos falar agora das distribuições do Linux. Assim como nós temos, fazendo um comparativo com o Windows, nós temos o Windows XP, o Windows Vista, que são edições do Windows, versões do Windows. No Linux nós temos as distribuições, ok? Então, nós temos diversas distribuições, cada distribuição tem a sua característica, a sua particularidade, cada versão muitas vezes foi desenvolvida para determinadas aplicações, ok? Então não é tão indicado. Por exemplo, nós temos versões que foram desenvolvidas focando um trabalho em rede. Essa versão então se torna menos indicada para você utilizar na sua casa como desktop. Mas vamos ver algumas distribuições do Linux. Nós temos a Ubuntu ou Ubuntu, que é o foco do nosso mini curso. Nós temos a Red Hat, temos a Mandriva, SUSE e Fedora. São algumas edições, existem outras variantes dessas versões. Nós temos o Kubuntu, variante aí do Ubuntu, nós temos a Conectiva, nós temos o OpenSUSE, nós temos diversas outras distribuições, mas pontuei para vocês alguma delas aí. Falar um pouco das características do Linux. Embora ele esteja mais popularizado hoje, o Linux sempre foi tido como um sistema operacional difícil de ser usado e só poderia ser utilizado por pessoas que tinham informática avançada, usuários experientes.
Hoje, a ideia tem perdido força drasticamente, porque antigamente você tinha o Linux, era um prompt, uma tela preta, com uma letrinha lá verde, branca, e você tinha que digitar uma série de comandos para executar determinada tarefa. Hoje não. Hoje o Linux está muito mais perto do usuário. Você tem uma interface agradável. Vamos ver isso nos nossos módulos práticos. Você percebe que está tudo muito mais fácil, até você fazer tarefas que exigiam um conhecimento maior. Hoje se torna mais fácil porque você tem tudo na mão. O Ubuntu também foi escolhido por essa vantagem, tá? Algumas versões você tem um pouco mais de dificuldade, se você tem um caminho maior para se chegar ao seu objetivo. A edição Ubuntu, ela é recomendada para você que quer facilidade, que quer tudo na mão, que você não quer quebrar a cabeça para adquirir os seus programas e executar aí as suas configurações, ok? Quem usa Linux tem uma segurança um pouco maior, né, para realizar determinadas tarefas. Isso é um ponto importante. Nós temos aí o Windows, nós temos Linux. Nós sabemos que o sistema operacional de Bill Gates não é lá conhecido por ser um sistema muito seguro. Entretanto, o Linux, ele reforça. Sabemos que 100% de segurança não existe, isso é utopia, tá? Mesmo com Linux você pode sim vir a ter problemas de segurança, é possível sim, não só com o Linux, mas como o Mac, que também é baseado no Unix, muito semelhante ao próprio Linux. Mesmo esses sistemas que visam uma segurança maior, você nunca vai ter 100% de segurança, mas em comparação com o Windows, sem sombra de dúvida, o seu nível de segurança aumenta vertiginosamente. Outro grande e importante fator a ser abordado além da segurança é a forma como o Linux gerencia e armazena os seus arquivos. É uma forma rápida e precisa, ou seja, o sistema de arquivo, que é justamente essa definição, né, a forma como ele aloca, como ele armazena os arquivos. O sistema de arquivos do Linux é um sistema bem inteligente, é o sistema EXT. Atualmente ele está na versão 3 e 4, ok? Proporcionando um ambiente rápido, organizado e muito seguro. O sistema de arquivo do Linux também é compatível com outros sistemas, inclusive com o NTFS do Windows, como eu vou demonstrar aqui. Você poderá sim estar instalando na sua máquina o Ubuntu juntamente com o Windows e você vai ter a total compatibilidade. Dentro do Linux você vai poder visualizar as suas partições e poderá interagir, pode abrir os arquivos, pode mexer nas suas partições, usar tranquilamente. Ao contrário, não é permitido, né? O sistema do Windows, o NTFS, ele não consegue enxergar a partição do Linux, não é? Isso demonstra uma certa superioridade na organização do sistema de arquivos, mas sem sombra de dúvida a forma como o Linux organiza é uma forma muito inteligente e vamos continuar falando sobre isso. O EXT, que é o sistema de arquivo do Linux, né, nós temos aí a tradução, né, que é o sistema de arquivo estendido, baseia-se em criar diretórios e organizar-se de forma a gravar as informações criando logs. Ele vai criar estruturas de entrada e saída de arquivos para facilitar. Para entendermos melhor, imaginemos então uma queda de energia ou travamento. A recuperação dos dados é mais rápida. Por quê? Porque ele só precisa do último log que não foi fechado corretamente e não de todo o disco. Ou seja, ele só precisa saber, ele organiza, ele cataloga todas as atividades do sistema. Ao verificar que aquela última atividade ela não está lá, ele consegue retornar todos os seus arquivos com base nessa informação, tornando assim o seu acesso muito mais rápido e dinâmico, ok? Essa foi a nossa breve introdução. Iremos continuar falando. Um grande abraço e até a próxima.